Irmãos, hoje nós vamos ver nosso último estudo no livro do Deuteronômio, e o pastor então começou em julho a fazer um panorama da Bíblia com a igreja toda. A proposta inicial era que fosse um livro por quarta-feira, mas os próprios irmãos falaram assim: pastor, desacelera um pouquinho. O que eu tenho que confessar para os irmãos que não foi realmente nada ruim para mim também, porque agora eu tenho mais tempo para a preparação dos estudos e para a gente poder até sentir a beleza da palavra de Deus, edificando a nossa fé. Se Deus quiser, eu acho que eu vou ficar mais uns 2 anos nessa jornada aí. E o que é bonito, irmãos, é uma caminhada que a gente vai tendo juntos pela palavra de Deus e crescendo juntos na fé. Aí o pessoal que chegar nesse meio de tempo, aí eles vão ter, a gente começa de novo para eles poderem. Mas verdade, irmãos, eu penso que os irmãos estejam orando, porque a gente procura sempre ser usado por Deus e falar aquilo que está no coração de Deus para os irmãos. Nós estamos terminando agora, nesse mês de dezembro, as nossas pregações na carta aos Efésios, que começaram em fevereiro desse ano. E às vezes eu fico em casa ou aqui na igreja pensando, gente, e no ano que vem? E eu tenho vontade de pregar a Bíblia inteira para os irmãos, não posso, porque é muita coisa de uma vez. Então eu tenho que saber por onde começar. Eu estou orando a Deus para saber que livro nós vamos pregar no ano que vem para os irmãos. Tenho sentido o desejo, muitos anos ainda. Eu já estou aqui na igreja para fazer... Vai fazer 4 anos no começo do ano que vem. Dá tempo mesmo. O Dr. Criso de Dallas vai estar assim. O Dr. Criso de Dallas pregou a Bíblia toda em 17 anos, mas foi bem rápido, né? 17 anos. Pastor John MacArthur, lá de Los Angeles, a igreja fez um culto muito comemorativo alguns meses atrás, porque ele levou 43 anos, mas pregou cada capítulo da Bíblia inteira, um pouco mais detido. Só o Evangelho de João foram 3 anos, se eu não estou enganado, todo domingo de manhã. E eu estou nesse rumo, irmãos, eu estou orando a Deus porque eu estou nesse rumo, ou João, ou Atos, ou Hebreus. São 3 livros que estão no meu coração para o ano que vem, além de uma muito sonhada série de pregações dos cantares. Mas está vendo, irmãos? Está vendo? Eu preciso que os irmãos orem por mim, porque senão... E os salmos? Eu tenho uma lista dos textos que eu já preguei aqui na igreja, né? Para a gente não ficar muito repetitivo. Nos salmos eu preguei nem em 20 salmos ainda, de 150. Quer dizer, ainda tem salmos preciosos que a gente ainda não viu com os irmãos. Deus permita, né? Mas se Jesus Cristo voltar, vai ser muito melhor. Deuteronômio, capítulo 31 é onde a gente vai começar o nosso pensamento hoje. E o nosso pensamento hoje, irmãos, é uma palavra que enterneceu muito meu coração, me sensibilizou, o que eu estou querendo dizer, porque a gente vai pensar hoje um pouco sobre este grande homem de Deus que foi Moisés. Um homem extraordinário de Deus e um exemplo de caráter, de conduta, de consagração, de compromisso para nós mesmos. Que cada homem cristão e cada mulher cristã direi melhor, que cada um de nós possa viver à altura do exemplo desse herói da fé que foi Moisés. Domingo que vem à noite, eu não vou poder me deter muito nos detalhes do texto, porque o objetivo não é este, mas eu vou pregar naquela passagem em João capítulo 5, que Jesus curou o paralítico no tanque de Betesda. Uma passagem muitíssimo conhecida, é o 3º milagre relatado no Evangelho de João. O que acontece é o seguinte: os inimigos da fé, durante muitos anos, zombavam e negavam a autenticidade desse texto. Eu vou explicar por que eu estou falando de João quando estou pregando sobre Moisés. Daqui a pouco os irmãos vão me acompanhar. Porque diziam que um lugar como o tanque de Betesda nunca existiu. Então que o texto era uma fraude, era uma composição posterior e escrito para poder enganar os crentes. É preciso a gente lembrar que os inimigos da fé são particularmente inimigos do Evangelho de João, porque o Evangelho de João é o mais explícito quanto à divindade de Cristo, à eternidade de Cristo, essas coisas preciosas sobre o nosso Senhor. Em 1888 acharam as ruínas do tanque de Betesda exatamente do jeito que está escrito no Evangelho de João, um tanque de água doce que acumulava da chuva, descia pelas montanhas, canalizações, 1888.
5 pórticos, na localização exatamente como está escrito lá no Evangelho de João e a tradição cristã interpretava. Hoje, os inimigos da fé querem insistir conosco que Moisés nunca existiu, que Moisés era uma composição de mitos, uma espécie de Hércules ou de Aquiles, que é criado porque os judeus eram um povo com pouca identidade nacional, então eles precisavam de alguns heróis para poder... Mais ou menos o que a República fez com Tiradentes. Tiradentes não era um herói tão conhecido assim do povo, no tempo do Império, aí veio a República e julgaram Tiradentes para cima, um grande herói, não sei o que, não era isso tudo, pelo menos não parece que era. Então dizem que Moisés, ou tentam insistir nisso, Moisés era uma figura que nunca existiu de verdade, esse é o ponto. Mas entretanto, quando nós nos deparamos com o relato da Bíblia, a razão por que se nega a existência de Moisés é porque se tratou de um homem tão extraordinário, de um homem tão incrível, de uma piedade, de uma devoção e da experiência de Deus e da ação de Deus na vida de Moisés, que é melhor você dizer que ele não existiu, porque se ele existiu, então você tem que levar as coisas da vida dele a sério. Compreendemos isso, irmãos? Como a incredulidade é tinhosa, insistente e usa de argumentos artificiais para poder enganar os crentes. E eu sempre insisto muito nesses assuntos, especialmente com os nossos jovens, porque eles enfrentam um mundo muito mais secularizado a cada dia, muito mais ateu, muito mais incrédulo, e que nós precisamos nos armar de defesas muito seguras para poder permanecer fiéis e firmes na palavra do Senhor. Olha a primeira página aí do seu boletim, esta imagem. Vou trazer uma proposta para a igreja, no ano que vem o nosso boletim ser colorido. Estou estudando, viu, tesoureiro? Um jeito barato de fazer isso, é baratinho. Porque essa imagem colorida é tão enternecedora, irmãos. Moisés, no alto do monte Nebo, contempla a terra prometida. E nós estamos chegando exatamente a esse ponto, ao fim da vida de Moisés. No Deuteronômio, Moisés pregou 4 sermões à igreja do Antigo Testamento, o povo de Israel. O primeiro foi uma lembrança de tudo o que Deus já tinha feito na vida deles. Eu te pergunto, meu irmão e minha irmã, você cultiva na sua memória as coisas que o Senhor tem feito por você na sua vida? É preciso cultivá-las. O profeta Jeremias foi quem disse: eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. De fato, esse cultivo da ação bondosa de Deus na nossa vida é que nos ajuda a conservar firme o nosso coração quando nós atravessamos os vales e as provações da nossa existência. Visitei hoje de manhã nossa querida irmã Ruth, uma recuperação extraordinária, só a mão de Deus, para uma pessoa que passou por uma cirurgia do coração tão invasiva quanto foi. Em menos de uma semana está com previsão de alta. Glória a Deus por isso. Na visita a ela eu li aquele texto do livro dos Salmos, em que ele diz assim, o salmista: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Que frase é esta? Estou procurando viver na presença de Deus, estou me esforçando para estar em comunhão com Deus, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, estou alinhando os meus planos com a vontade de Deus, estou caminhando em obediência a Deus. Então ele diz: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, e porque Ele está sempre à minha direita. Alguém lembra do resto do versículo? Salmo 16. Minha gente, ele diz assim: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, e porque Ele está sempre à minha direita, não serei abalado. O que nos abala? Ora, muita coisa nos abala. As decisões de outras pessoas nos abalam, os inesperados da vida nos abalam, as doenças nos abalam, os apertos nos abalam, a forma como as coisas acontecem nos abalam. Mas ele diz: o Senhor está aqui comigo, eu cultivo na minha memória a fidelidade de Deus, não serei abalado. Essas coisas não vão destruir minha vida, porque minha vida está firmada no Senhor. Isso, gente, é de uma importância tão grande na nossa fé.
Porque se nós esquecermos das coisas de Deus por nós, a gente esquece de quem a gente é, porque a gente é o que é por causa do nosso Deus. A principal coisa sobre mim e sobre você, a principal coisa sobre nós deve ser a nossa fé em Jesus. Qual é a principal coisa sobre você? E alguém diz, a principal coisa sobre fulano é que ele é um grande torcedor do Cruzeiro. Então a gente precisa avaliar a nossa vida. Se o Cruzeiro está parecendo mais que Jesus, está errado. Ele é um grande cozinheiro. E se a comida está parecendo mais que Jesus na nossa vida, está errado. E eu poderia prosseguir nessa lista, mas não vou. A principal coisa a nosso respeito é Deus. Quem define que a gente é Deus. Nós somos o que somos por causa do poder e da graça de Deus. Se a gente esquece de Deus, a gente esquece quem a gente é. E quem esquece o que é e quem é, aí vai por qualquer caminho e faz qualquer coisa. Primeiro discurso do Deuteronômio nos ensina isso. Vamos nos lembrar da graça de Deus. O segundo foi um avivamento à memória do povo da lei do Senhor. E é por isso que Deuteronômio é um livro tão rico de nuances da lei, que a gente estuda, como já fizemos aqueles estudos aqui algumas quartas-feiras passadas, que a gente encontra princípios morais que regem a nossa conduta, porque é isso que a lei de Deus é. A lei de Deus não é uma lista de pode e não pode, irmãos, nós sabemos disso. A lei de Deus são aquelas diretrizes, aqueles princípios do céu que devem dirigir a nossa existência. É assim que a gente entende aquela lei. Permitam-me citá-la novamente. Quando construíres a tua casa, Deus diz, farás um parapeito no segundo andar, para que ninguém morra na tua casa e venhas a ter culpa de sangue. E essa seria uma lei que ia passar completamente indiferente aos nossos olhos, se a gente não tivesse aprendido a enxergar ali grandes princípios da lei de Deus. Não posso me deter nisso, dá vontade. Cada vez que eu toco nesse assunto, eu tenho vontade de embarcar nele, mas eu não posso. Aí depois, em terceiro lugar, Moisés falou para nós dos dois caminhos, e nós falamos dos dois caminhos na quarta-feira passada, o caminho da bênção e o caminho da maldição. E isto se aplica a nós somente, eu quero frisar isso de novo em nome de Jesus, isto só se aplica a nós numa proporção muito limitada. Muito limitada. Por quê? Porque uma vez que nós somos salvos em Cristo, e por Cristo, e Cristo entrou na nossa vida, nós não vamos mais voltar para a maldição. Acabou a maldição na nossa vida. Então esse texto não significa nada para nós? Pelo contrário, significa muito. Porque mostra para nós como a gente pode ainda ser mais abençoado. E mostra para nós como a gente pode alcançar uma vida com tudo aquilo que Deus tem para nós. Eu já disse, e domingo de manhã tornei a tocar neste assunto, que é possível a gente ser salvo, mas viver completamente vazio dos benefícios da salvação, com tudo aquilo que Jesus comprou para nós na cruz. Então o caminho da bênção e da maldição, para quem já é salvo, para quem já confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, não é que se eu fizer aquilo, Deus vai julgar as 10 pragas do Egito sobre a minha vida. Não. Mas na verdade, se eu quero andar em comunhão com Deus, se eu quero agradar a Deus, se eu amo a Deus, eu vou seguir o caminho da bênção e não da maldição. E agora, finalização de Deuteronômio e do Pentateuco, Moisés se preparou para morrer. E se preparou deixando alguns exemplos assim extraordinários e umas lições preciosas para a nossa vida. Eu fiz aqui alguns pontos, irmãos, eu não sei se eu vou poder ver todos, mas eu vou tentar. Quando a gente estuda a vida de Moisés, a gente aprende, anote aí na sua parte de anotações, que está na última página do seu boletim, número 1, que Deus pode operar de forma extraordinária na nossa vida. Deus pode operar de forma extraordinária na nossa vida. Quantos anos tinha Moisés quando Deus o enviou
de volta ao Egito para tirar o povo da escravidão. 80 anos. Alguém aqui tem 80 anos? Eu sei que não. Nenhum de nós aqui. Fala isso não, Denilson. Nenhum de nós aqui tem 80 anos. E depois que ele saiu, eu queria que você considerasse aqui também que as condições de vida de Moisés eram condições muito precárias, e que ele não dispunha da maioria dos confortos e das facilidades que a gente tem hoje. Moisés não conhecia injeção, nem remédio, nem aspirina, nem penicilina, nem dentista, nem nada. Nem nada. O que tinha de medicina naquele tempo era chá, na melhor das hipóteses. Aos 80 anos de idade, Moisés abraçou um desafio de Deus tremendo, tremendo. Só pela fé ele poderia prosseguir na direção daquilo que Deus tinha proposto para ele. E aqui, irmãos, eu não vou poder me deter nesse ponto, mas qualquer um de nós que temos o Espírito Santo em nós, pode ser usado de forma extraordinária para fazer a obra do Senhor, apesar das nossas limitações, apesar das nossas condições, apesar da nossa idade, apesar das nossas fraquezas. Moisés disse para Deus: mas Senhor, eu sou pesado de língua. E isso pode ter várias interpretações. E Deus falou para ele: quem fez a boca? Que resposta de Deus extraordinária. Você é do jeito que eu fiz você, e eu vou usar você do jeito que eu fiz você. Nós podemos ser usados de forma extraordinária para fazer a obra de Deus. Quem sabe aqui nesse grupo como nós aqui, vai sair alguém para poder fazer uma obra extraordinária no reino de Deus e levar a palavra a um lugar onde ela ainda não chegou. Pode acontecer. E ouvindo a voz do Senhor, nós temos que responder rapidamente e nos consagrar inteiramente ao chamado do Senhor para nós. Moisés podia ter falado assim: Senhor, manda alguém mais novo que eu, Senhor, eu tenho 80 anos já. Poderia ter falado: Senhor, manda alguém que já está lá, porque a viagem é perigosa, eu vou sair deserto afora, eu vou morrer. Quase morreu da primeira vez. E tantas quantas condições ou limitações e dificuldades ele podia pôr, mas ele não pôs. E ele foi assim instrumento do Senhor. A gente tem que falarei isso de maneira muito pastoral, a gente tem que aprender a deixar nas coisas pequenas e grandes da nossa vida que Deus dispõe de nós. As coisas grandes, alguém diz: pastor, estou pronto a morrer por Cristo. Não está pronto a morrer por Cristo quem não vive por Cristo. Pastor, eu quero pregar o Evangelho lá no interior remoto da África. Mas não prega o Evangelho aqui onde está, vai pregar onde não está? Aliás, eu li a história na internet esses dias num site de humor cristão. É uma bobagem, mas eu vou compartilhar com os irmãos, do rapaz que estava no ônibus. E sentado no assento do ônibus, ele orava a Deus falando assim: Senhor, mostra para mim onde o Senhor quer que eu leve a tua palavra. Orava profundamente. Aí, orando profundamente, ele abriu o celular e começou a bater o dedo assim no mapa para cair onde caísse, porque ele queria entender o que Deus tinha para o lado dele. E o texto falava que do lado dele tinha uma pessoa que nunca tinha ouvido falar de Jesus ainda. Enquanto ele esperava alguma coisa acontecer, podia estar fazendo. Nós temos que nos deixar ser usados por Deus no nosso dia a dia. E isso acontece quando nós temos comunhão com o Senhor, sensibilidade à voz de Deus, um coração propício a fazer parte da obra do Senhor. Tudo isso a gente aprende com Moisés. Moisés nem sabia o que Deus ia fazer com ele. Moisés, quando deu o primeiro passo, deu na fé, porque ele não sabia aonde Deus iria levar e que coisas Deus iria fazer. Ele tinha lá um pau que o sogro dele tinha dado para ele, o cajado, e Deus falou que com aquele cajado, aquele pau seco, ele ia fazer grandes sinais. E depois, em certo ponto do Êxodo, aquele pau seco de Moisés, aquele cajado de Moisés, passa a ser chamado de vara de Deus. Vara de Deus. Imagina as nossas coisas serem chamadas de coisas de Deus, porque estão consagradas ao Senhor. A gente aprende isso sobre Moisés. Número 2, a gente aprende na vida de Moisés o exemplo de que um homem, uma mulher de fé ama o povo do Senhor. Pessoas de fé amam o povo do Senhor.
pessoas de fé amam o povo do Senhor. Quando eu escuto alguém dizer que ama o Senhor Jesus e que é crente, mas que não gosta de igreja, eu consigo fazer um rápido paralelo de alguém chegando para mim e falando assim: Pastor Hugo, eu gosto muito do senhor e quero ser seu amigo, mas eu não gosto da Ana Luísa. E eu consigo rapidamente saber que uma coisa como essa não vai prestar. Não é verdade, minha gente? Quem diz que ama Jesus, mas não ama a igreja, é como se alguém chegasse para o João e falasse: João, eu gosto muito de você, mas não gosto da Michele. Soninha, eu gosto muito de você, mas não me venha com o Natan. Não existe isso, gente. Não existe isso. Quando alguém ama o Senhor, aprende a amar o povo do Senhor. Ninguém na igreja é mais imperfeito que eu. Ninguém na igreja é mais imperfeito que você. Ninguém na igreja está menos amado por Deus do que eu ou que você. Ninguém na igreja tem menos do Espírito Santo do que eu ou do que você. Ninguém na igreja é menos salvo que eu ou do que você. Amamos o Senhor? Amamos o povo do Senhor. Moisés amava um povo muito mais difícil, porque era um povo que não tinha o Espírito Santo, era um povo que não se converteu, era um povo que a gente se irrita com as murmurações deles, mas não somos tão diferentes assim. Um povo levado a condições extremas de vida, que eu não sei como a gente reagiria se estivesse na mesma situação. Mas eu digo de novo, não eram convertidos, não tinham o Espírito Santo. Graças a Deus, nossos irmãos e irmãs em Cristo são convertidos e têm o Espírito Santo em si. Então a gente precisa traçar um paralelo entre Israel e igreja. Pergunta difícil, para os que estavam saudosos das minhas perguntas difíceis. Por quê? Digo melhor, para que Deus escolheu Israel no meio das nações do mundo antigo? Respondam só 5 de cada vez. Essa é uma das razões, para fazer o nome dele conhecido aos outros povos do mundo. Para que mais? Para uma nação de sacerdotes, isto é, para servir e adorar o Senhor. Então nós já temos 2 das razões que eu anotei aqui. Então Deus escolheu Israel dentre as nações do mundo. Muito bom, viu, minha gente? Deus escolheu Israel dentre as... Bem teológica, bem profunda. Deus escolheu Israel dentre as nações do mundo para ser uma nação de sacerdotes. Anota isso aí, letra A. Para adorar e servir o Senhor. Para adorar e servir o Senhor. O que o Arnalberto falou, eu coloco da seguinte forma: letra B, para sinalizar ao mundo o poder e a graça de Deus. Para sinalizar ao mundo o poder e a graça de Deus. Antes de eu falar a letra C, nessa letra B, para sinalizar ao mundo o poder e a graça de Deus, abra aí no capítulo 33, verso 29. Deuteronômio, claro. 33, verso 29. Texto belíssimo. E eu vou ler só a primeira parte do verso 29. Feliz és tu, ó Israel. Quem é como tu? O quê? Só essa parte. Quem é como tu, povo salvo pelo Senhor? Então Deus escolheu Israel dentre as nações do mundo, letra A, para adorar e servir o Senhor, para mostrar ao mundo o poder e a graça de Deus. Letra C,
Quem me diz a terceira razão porque Deus escolheu Israel dentre as nações do mundo? Gente, nossa vida, que orgulho! Na mosca, Lúcia Helena. Letra C, para trazer ao mundo o Salvador. Puxa, meus bombons do Antigo Testamento vão se cumprir agora. Quem lembra o que é um bombom do Antigo Testamento? É um bombom prometido, que um dia vai se cumprir. É um bombom simbólico. Vamos lá. Deus... Fazia tempo que eu não fazia essa piada. 3 razões porque Deus escolheu Israel dentre as nações do mundo. Letra A. Letra A, qual é? Para adorar e servir o Senhor. Letra B. Letra C. Por que a igreja está no mundo? Porque a igreja está no mundo? Para adorar e servir o Senhor, para mostrar ao mundo o poder e a graça de Deus, e não para trazer, mas para levar ao mundo o Salvador. Guardem isso no seu coração, minha gente, porque a razão por que Bela Vista existe é esta: para adorar e servir o Senhor, para sinalizar, para mostrar ao mundo o poder e a graça de Deus. De que forma? Vivendo de forma diferente do mundo, por santidade e pureza aos olhos de Deus. E letra C, para levar ao mundo, as pessoas perdidas, o Salvador. Israel, quando lemos o Antigo Testamento, é uma figura da igreja, mas uma figura somente, porque Israel era uma única igreja, e hoje Deus tem muitas igrejas no mundo todo. Israel era uma única igreja composta de uma pequena fração de gente convertida, e pode ser que existam pessoas não convertidas nas igrejas, pode bem ser, é verdade, mas pela graça de Deus nós cremos que a grande maioria é de pessoas convertidas. Israel se esqueceu dos povos vizinhos. Israel nunca se preocupou com a salvação de um gentio sequer. Estou certo até aqui? Retrato máximo disso, profeta Jonas. Igreja que abandona a sua missão de levar a palavra do Senhor para a salvação de pessoas não crentes, está contraindo a israelite que causou o rompimento da primeira aliança. O que nós aprendemos com Moisés? A amar o povo do Senhor, porque são pessoas que Deus uniu debaixo dessas mesmas 3 finalidades. Deus separou Israel de todas as nações do mundo. Consulta aí comigo rapidamente o capítulo 7 de Deuteronômio. Capítulo 7 do Deuteronômio. E esse texto deve ser o meu texto favorito do Deuteronômio, porque quase toda quarta-feira eu li esse texto com os irmãos. Capítulo 7, versos 6 até um pouco mais adiante. Olha o que a Bíblia diz: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu próprio povo de todos os povos que há na terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer outro povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa, e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Verso 9, saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. A igreja existe por causa do amor de Deus,
Porque Deus ama João e Michele, e Gina, Alberto, Edita, e Neuzinha, e Sônia, e Lúcia, e Ariadne, e Demilson, e Caio, e Elaine, e Ivantuil, e Edivane, e Hélida, e Pastor Hugo, e todos os outros que não estão aqui conosco nesta quarta-feira à noite. Resta claro que, infelizmente, conquanto eu ame os irmãos, haverá momentos em que eu os desapontarei. E eu posso muito bem, pela maldade que existe dentro de mim, pecar contra os irmãos e os entristecer. E você também, quanto a mim. Então, a igreja não é um grupo de pessoas que se dá eternamente bem. Oh, com certeza não. Mas é um grupo de pessoas que o que as une é o amor de Deus por elas e o amor com que elas amam mutuamente o Senhor. A obra de salvação que Deus começou em sua vida, reparando todos os danos do pecado, Ele também começou em mim. Então, no dia que eu te desapontar, lembre-se que eu ainda estou no processo de construção, como este espaço aqui, e você também. E no dia que a gente fica pronto, é porque a gente morreu. Então, é assim que funciona. Não dá para amar o Hugo sem amar a Ana Luísa. Não dá para amar o Senhor sem amar a igreja. Moisés entendeu isso com uma visão clara. Deus disse para ele: eu vou destruir este povo e vou começar uma nova história com você. Imaginem o peso que Deus ofereceu tirar das costas de Moisés. Outro ia falar assim: não precisa destruir não, Senhor, só leva eles para outro lugar. Mas ele, por entender isto, disse a Deus assim: Senhor. E ele não falou assim: Senhor, porque esse povo é bacana, porque esse povo não sabe o que faz, Senhor, porque esse povo é tititi, Não, ele falou: Senhor, porque as nações do mundo vão dizer que o Senhor não teve poder para levá-los ao lugar que tinha prometido. Ele não falou assim: Senhor, tem dó deles, eles estão com fome. Não. Senhor, o teu nome não será honrado da forma como deve ser. Pensamos nós isso, irmãos? Ou seja, Moisés era um homem de Deus, tinha o coração voltado para as coisas de Deus. E nós devemos pensar o nosso relacionamento uns com os outros na proporção em que honra o nome do Senhor. E nós devemos amar o povo do Senhor, porque isso honra o nome do Senhor. Nisto saberão todos que sois os meus discípulos, se não diz assim: se fizerdes uns cultos bacanas, se fizerdes grandes eventos, se fizerdes um churrascão. Não. Nisto saberão todos que sois meus discípulos, na hora do aperto, se o amardes uns. Irmã Lúcia. Isso é interessante com Moisés. Ele se colocou entre o povo de Deus, porque Deus estava acusando, julgando, querendo condenar o povo, né? Sim. E ele se colocou como parte daquele povo, como aquele povo falou: não, naquele texto você vai. Se a tua presença não foi, então não vai. Sim. Então eu também não vou, não. Se o Senhor não for com a gente, então. Exatamente. Ele colocou a vida dele em jogo por causa do amor. Moisés se colocou entre a ira de Deus e o povo, Sim. perfazendo o papel de um tipo, de uma figura de Cristo, que se colocou entre nós e a ira de Deus, e mediou em nosso favor a aliança nova no seu sangue. Vamos prosseguir. Moisés é um exemplo para nós. Olha isso aqui. Número 3. Moisés é um exemplo para nós de obediência e serviço até o fim da vida. De obediência e serviço até o fim da vida. Sim, meu irmão.
Sim. Mas de maneira ampla, isso deve se estender, principalmente aqueles que são seguidores, e amar aqueles que ainda não são, para levar-nos ao amor de Cristo. Mas é um amor diferente. É um outro estudo esse assunto. Não é o nosso estudo hoje, é um outro estudo. A nossa comunhão com quem não é crente é diferente da nossa comunhão com quem é. Mas a gente não pode se deter nesse ponto agora. Mas vamos lá. Nós aprendemos, Moisés, o exemplo de obedecer e servir até o fim da vida. Foi isso que eu disse para os irmãos? Porque quando Moisés passa o cajado para Moisés, esse texto pode ser usado pelo nosso coração, que é pecaminoso, para nos isentar da obra do Senhor. E alguém dirá: pastor, da mesma forma como Moisés passou o cajado para Josué, eu estou dando espaço para outra pessoa fazer a obra em meu lugar. Isso é uma desculpa envernizada, maquiada, para a nossa isenção, na nossa participação na causa de Deus. E a pessoa diz: olha, pastor, eu estou dando minha chance para outro. É uma desculpa bonita, mas que Deus vê lá na essência. Moisés tinha quantos anos de idade? 120. Quando passou. Moisés tinha 120 anos de idade quando passou a liderança, e só passou porque Deus mandou passar, e na hora que Deus mandou passar. Uma pessoa que me impressiona muito, e de vez em quando eu comento dela com a Ana Luísa lá em casa, principalmente depois que ouvi que se trata de uma pessoa convertida, que verdadeiramente serve a Deus do seu coração, é a Rainha Elizabeth. Quantos anos a Rainha Elizabeth tem? Hã? ET? E tem gente que fala isso mesmo na internet, mas não é não. Tem? Oi? Não, ela tem 92 anos de idade. Ela tem 92 anos de idade, tá certo? E ela sucedeu o pai dela no ano de 1952. Quase todo mundo aqui nasceu depois disso, tá certo? Então de 52 para hoje dá 66 anos, correto? 52 para hoje dá 66 anos? 66 anos que ela governa. Alguém aqui acha que é fácil para uma mulher de 92 anos trabalhar no ritmo que ela trabalha? Vocês esperem para pensar nisso, que ela não tem vida pessoal, tá certo? E que ela tem uma agenda que não é feita por ela, e que ela tem que cumprir aqueles compromissos diários e de inúmeros eventos. E alguém pode achar assim que a vida dela é muito chique, porque ela viaja daqui para lá e de lá para cá, até você ter que passar por isso. E aí você vê que não é nada legal, não é nada glamuroso, não é nada chique, não tem nada de distinto nisso. Bom mesmo é a casa da gente. A razão por que ela não aposenta é porque ela entende isso. Eu estou citando do livro que foi escrito pelo secretário que ficou com ela uns 40 anos. A razão por que ela não aposenta é porque ela acredita que o trabalho que ela tem para cumprir foi dado a ela por Deus, e que ela não tem condições de devolver isso para Deus, e ela tem que trabalhar até o dia que ela morrer. Para pensar nisso um pouquinho, para a gente pensar nisso, porque o que a gente vê hoje nessa mulher notável e nobre e distinta que existe no nosso tempo, e que glória a Deus é nossa irmã em Cristo Jesus, é apenas uma fração daquilo que a gente encontra na vida de Moisés, que em condições muito menos favoráveis, por muito mais tempo, exerceu um papel muito mais pesado, mas que foi firme até o último dia para prestar conta diante de Deus, não se escondeu atrás da idade, não apresentou as suas desculpas ao Senhor. Ele estava lá para fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Eu tenho dito isso e torno a dizer esta noite: a Deus nós apresentamos duas coisas: nós próprios ou nossas desculpas. Que a gente vai apresentar. A gente aprende Moisés a amar a lei do Senhor, capítulo número 31. Eu vou indicar para os irmãos este livro, quem quiser ler mais sobre a vida de Moisés, um livro lindo chamado Mais Perto de Deus. O pastor Harry Lutzer foi pastor em Chicago, se aposentou faz uns 3 anos,
Isso aqui são os sermões que ele trouxe na igreja sobre a vida de Moisés, um estudo biográfico de Moisés. É da editora Vida, você compra baratinho na internet, aí se for mais que R$20, eu acho difícil. Black Friday então, mais perto de Deus. Erwin, E-R-W-I-N, não é português esse negócio não. Sobrenome L-U-T-Z-E-R. Vida. Muito boa obra. L-U-T-Z-E-R. Z-E-R. Lutzer. Ok, 31, verso 24. Quem escreveu Gênesis? Quem escreveu Gênesis? E Êxodo? E Levítico? E Números? E Deuteronômio? 89% foi Moisés. Depois que morreu, obviamente, não foi ele, né, gente? Fica meio redundante isso. Possivelmente Josué, tá certo? Não eram 5 livros, era um livro só. Foi separado depois, tá certo? Pelos escribas, talvez Samuel. Capítulo 31, verso 24. Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ele esteja por testemunha contra Foi dessa cópia e outra vez eu digo, irmãos, a gente faz uma coisa hoje e a gente não calcula a extensão dos nossos atos pelo poder de Deus. Foi dessa cópia que surgiram todas as cópias das quais vêm as Bíblias que estão esta noite em nossas mãos. Bendito seja Deus por essa obra extraordinária, a preservação da Bíblia ao longo do tempo. Moisés amava a palavra do Senhor e nós temos que amar a palavra do Senhor. Se você pensar em quanto trabalho Deus se ocupou de ter para preservar a Bíblia até o dia de hoje, você consegue tentar imaginar quantas obras de providência foram necessárias para isso acontecer? Eu não acredito que Deus se deu todo esse trabalho para a Bíblia ficar fechada, guardada na estante, juntando poeira na gaveta. Última palavra esta noite. Nós aprendemos a entregar a vida e a morte ao Senhor. Capítulo 32. Verso 48. Naquele mesmo dia falou o Senhor a Moisés, dizendo, 32:49, sobe este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que aos filhos de Israel dou em possessão, e morrerás no monte ao qual terás subido, e te recolherás ao teu povo. Tem gente que tem medo de morrer. A ideia da morte é medonha para algumas pessoas. Eu não posso deixar de lembrar que preguei para os irmãos no começo desse ano sobre a morte do rei Acabe e a morte de Elias. E que diferença houve na morte de um e na morte do outro? Porque Acabe morreu correndo para lá e para cá, tentando se esconder, fantasiado, fugido no meio do povo, achou que conseguiria dessa maneira se esconder daquilo que inevitavelmente viria, mas uma flecha que um cara atirou no fim da batalha e falou assim, vai, acertou numa fresta. Em contraste a isso, Elias, o homem de Deus, foi com tanta tranquilidade ao encontro do fim da sua vida, em tão grande paz e serenidade, porque sabia para onde estava indo. Moisés ouviu de Deus a mensagem, falou assim, Moisés, acabou? Aí acabou. E diferente de algumas pessoas, eu falo assim, Senhor, mais 5 dias, anozinhos, acabou? Acabou. Foi com dignidade, em paz e desenvoltura para aquilo que Deus tinha para ele. A morte na nossa fé, a morte em Cristo,
é uma bênção extraordinária. Grande contraste com a forma como o mundo vive. Grande contraste com a forma como as pessoas que não têm esperança da vida eterna vivem. Morrer no Senhor é uma bênção. Paz, esperança para quem vai e para quem fica, conforto do céu, porque as promessas de Deus são infalíveis. E aquele lar de paz está preparado para quem vai se encontrar com Jesus. Capítulo 31, verso número 6. Verso número 5. Capítulo 34. Verso 5. E assim morreu Moisés, servo do Senhor. Que título maravilhoso para a gente levar como resumo da nossa vida. E assim morreu Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. O Senhor, o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje, e pode escrever aí 2018, e até hoje ninguém sabe o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. E eu preciso falar sobre esse último versículo aqui por 1 minuto, porque eu preguei lá no artesanato esse versículo hoje à tarde. 2 coisas aqui sobre Moisés. Nós conhecemos pessoas, jovens e mais velhas, nem tão jovens assim, a quem nós perguntamos assim: ó fulano, como vai? E a resposta é: ai pastor, cansado. Eu digo aos irmãos que existem 2 tipos de cansaço. Existe o cansaço físico, resultado de pouco sono e muito trabalho, que passa com 1, 2 ou 3 dormidas boas. Existe um cansaço que reside na falta do porquê fazer uma coisa, e esse não passa tão fácil. A pessoa acorda de manhã e já está cansada. Não está fisicamente cansada, ela não sabe por que está fazendo o que está fazendo. Precisa da ajuda de Deus para poder vencer isso, porque Deus tem propósito em tudo. A pessoa que 8 horas da manhã está cansada, não está fisicamente cansada, quer dizer, pode ser que esteja, mas não necessariamente. Digo, se ela não está fisicamente cansada, é porque sua alma está cansada, seu coração está cansado. Moisés não tinha o coração cansado, porque sabia o que fazia e por que fazia e o que Deus tinha para ele. E nós podemos alcançar a mesma bênção de falar que a gente vai morrer com 120 anos sem o nosso vigor ter abatido. E eu preciso, irmãos, falar sobre esse negócio que não escureceu a vista. Eu sei que a hora já está suando, mas como que eu não falo disso? Por que a vista de Moisés não escureceu? Não escureceu no sentido de que Deus sabia que ele precisava de vista para liderar o povo, para reconhecer as pessoas e resolver os problemas, para liderar o caminho. Mas Deus tinha algo muito belo em preservar a vista de Moisés, porque Deus queria que Moisés subisse ao monte e visse. Mas tem mais uma coisa: a vista de Moisés não se escureceu nem diante da morte, porque para alguns a morte é um véu escuro de mistério, e para ele era uma esperança clara como o sol do meio-dia de que ele ia estar na presença do Senhor. Seus olhos não se escureceram, pelo contrário, se iluminaram ainda mais. Que Deus coloque a sua palavra no nosso coração. Nós não vamos cantar essa música por causa do horário, até queria, mas não vamos. Nós vamos orar. Fique em pé.